Agora tudo certo para começar a live. Então, Amanda, bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, contribuir aí com o pessoal sobre um assunto tão importante, né? Que às vezes passa batido. E acredito que todo mundo tem um pet, quem não tem conhece alguém que tem. Verdade. E meu nome é Gabriele. Eu estou atualmente como diretora de marketing da TecVet e vou estar aqui para auxiliar nas perguntas e, e só nas perguntas, porque eu não sei nada de nutrição de cães e gatos. Mas, enfim, é para ser uma conversa, o pessoal pode interagir bastante nos comentários. Nós temos as perguntas que foram feitas durante a semana. Que a Amanda vai esclarecer para nós hoje. Então é isso, vou passar a palavra para a Amanda, já com uma pequena pergunta de abertura para te trazer para nós qual é a importância da nutrição de cães e gatos hoje em dia, nesse cenário, e aí a gente já vai seguindo essa conversa. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Gabi. Prazer. Não te conhecia pessoalmente ainda, mas para quem não me conhece, eu sou Amanda. Eu trabalho com nutrição de cães e gatos. Me formei pela própria Universidade Federal de Santa Maria e quero, inclusive, falar um pouquinho sobre o grupo de estudos do NEPAC, que foi basicamente o grupo que ajudei a fundar em 2017 e que está em cima da parte de pesquisa, da parte de nutrição de cães e gatos, e foi lá que eu me achei e recomendo para todo mundo que queira saber um pouquinho mais sobre o assunto. Sobre a importância dessa nutrição, né, gente? Que nem a Gabi já falou. Hoje em dia, quem não tem um bichinho, né? Quem não conhece alguém que tem um bichinho. E, querendo ou não, a gente tem visto que não só Ai, meu Deus, travou. aquela ideia de que os bichinhos não têm problemas e não precisam receber cuidados, né? Quanto à alimentação. A gente vê muitos bichinhos hoje com doenças, inclusive humanas, né? Pode-se dizer assim, animaizinhos diabéticos, bichinhos cardiopatas, enfim, muitas doenças que a gente pode correlacionar, talvez, com o tipo de alimentação dada para esses bichinhos, né? Então, por que não procurar um profissional que possa auxiliar, possa recomendar uma nutrição certinha, específica e balanceada para aquele bichinho, né? Prevenir doenças, auxiliar no tratamento de alguma doença que o animal já tenha. Enfim, o que entra pela boca é quem a gente é, né? Isso serve para os bichinhos também. Sim, então, continuando nessa mesma linha, a nossa primeira pergunta, que foi uma das mais pedidas, é por que não dar ração de cão para gato e vice-versa? Nossa, gente, vamos começar pelo começo, certo? Vamos lá. Vamos ver. Se a gente for analisar desde o início, qual foi a evolução desses bichinhos, né? A gente sabe que tem uma noção de que os cães estão há muito tempo, né? Junto com o ser humano, junto com os homens. Ainda não tem uma data, acho que certa, sobre quando que começou a tal da domesticação. Mas os cães sabe-se que é ou 30 mil anos atrás, alguns autores dizem 130 e poucos mil anos atrás. E então é muito tempo desse bichinho junto do ser humano e evoluindo, né, ao lado do ser humano, se acostumando com o ser humano. E isso serve para a fisiologia do animal também. Os cães se aproximaram do homem por interesse, certo? Principalmente alimentício. Então, tudo está correlacionado.
E se a gente for relacionar com os gatinhos acho que tem alguns autores que falam que começaram a ser domesticados entre 8 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Então, é uma diferença de tempo bem menor, né? E tem muitas peculiaridades em relação ao organismo desses bichinhos, também por causa disso. Os cães, a gente sabe que eles aceitam, o organismo deles já evoluiu para aceitar quantidades de carboidrato e fibra de uma maneira muito melhor do que os felinos. Então, tanto é que os cães são carnívoros, mas tem autores que até consideram eles como onívoros, justamente porque eles conseguem digerir, não 100%, mas eles digerem melhor esses nutrientes. Diferente do gato, gente. O gato, ele precisa de uma alta quantidade de proteína na dieta dele. Ele é um carnívoro estrito, certo? Então, é um animalzinho que ele depende de altas quantidades de proteína na dieta. É um dos principais motivos da gente não poder fornecer uma ração de um para outro, certo? Não só por isso, mas se a gente for pensar a quantidade de proteína que tem na ração do gatinho, se o cachorro comer muito aquela ração, ele vai ficar uma bolinha, gente. Ele vai engordar muito rápido, certo? Sem contar os detalhes de que gatos precisam de suplementação da taurina, que eu acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar, né? Que eles sintetizam a taurina, mas é muito pouco, é insuficiente para a demanda do corpinho deles, né? Então, a gente precisa suplementar nessa dieta a tal da taurina. No caso dos cães, a gente já não tem obrigação de suplementar a taurina. Mas a gente pode ver em algumas rações específicas, por exemplo, rações para cães cardiopatas e idosos, né? A taurina tem bastante influência aí na saúde do coração, ela auxilia, né? Principalmente junto com a L-carnitina, uma complementa a outra ali para a saúde do coração, é muito indicada. E para os idosos a gente vê justamente para prevenir esses probleminhas cardíacos. Entre outras coisas, né? Ácido araquidônico para o gato, ele precisa estar na dieta. Enfim, tem inúmeras coisas. Mas o principal são o problema de excesso ou deficiência de nutrientes, né? Um gatinho que come a ração do cachorro, ele não vai ter essa suplementação suficiente. A ração do cachorro... Ah, Amanda, mas a ração do cachorro tem ali, ó, vitamina A, certo? Tem suplementação que o gatinho também precisa, mas é numa dose bem menor do que da necessária para o gatinho. Então, para esse gatinho que come a ração do cachorro ter uma deficiência em vitamina A, pode acontecer. Então, tem vários motivos para a gente não deixar isso acontecer, tá bom? A ração do gatinho também é gostosa, os cachorrinhos adoram, porque a gente sabe que gato é mais exigente, né? E por ter bem mais proteína também é bem mais atrativa. A gente mesmo sente no cheirinho da ração, né? Mas, gente, não deixa isso acontecer, não. Bota o pote do gato mais para cima, dá alimentação separada, não deixa eles misturarem, não. Tá bem, muito obrigada, Amanda. A próxima dúvida também foi pedida. Não vai ser necessariamente numa ordem, então, à medida que vai passando, pode ser que surjam perguntas que já foram respondidas, né? Mas a próxima, então, pode-se ofertar leite para gatos adultos? Pergunta legal. Sobre o leite. Perguntaram também por fora, e eu fiquei de fazer um post e acabei não fazendo. O leite, gente, tinham me perguntado uma vez também se é importante, né, fornecer para gatos. Depende, né, gente? Se é um filhotinho, a gente sabe que ele precisa do leite, né? Principalmente materno, da mamãe gatinha lá. E não é recomendado dar outro tipo de leite. Ó, meu gato veio no meu colo aqui.
falando em gatos. Então, Amanda, é só. Amanda, eu acho que teu áudio ficou mudo. Pessoal, é só o áudio da Amanda que tá mudo ou o meu também tá mudo? Eu acho que a Amanda, não sei se ela tá escutando. Tá escutando nós, Amanda? Acho que teu áudio travou desde o início da pergunta. Parou completamente, talvez. Se nós tirar, de repente, e colocar de novo. Problemas que acontecem no ao vivo, né, gente? Vamos resolver aqui. Vamos colocar a Amanda de novo. Vamos lá. Agora vai dar certo. ai meu Deus. E agora? Voltou! Voltou o Voltou? áudio. Uhum. E agora? Onde é que eu parei? Do início, não deu tempo de responder a pergunta. Deus, tá, menos mal. Vamos recomeçar. Meu Tá gato bem? subiu, acho que foi ele que tirou o meu áudio, né, neném? Então, gente, leite. Eu estava comentando, então, que para filhotes, leite da gatinha, ou então comprar os leites em agropecuária tem, em veterinárias tem, o leite próprio para filhotes de gatinho. Porque o leite da vaca, da cabra, independente de outro animal, vai ter uma dosagem dos nutrientes diferente, quantidade de lactose diferente, gordura diferente, enfim. Quando são filhotinhos ainda, segue o leite materno verdadeiro, digamos assim. Depois de adulto, gente, uma coisa que é bem interessante do leite é que entra a parte de nutrigenômica. Como assim? O gen que ativa a produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose do leite, nos gatinhos ela é o que a gente chama de substrato dependente, certo? Então, o que isso significa? Se o gatinho ele mantém uma certa frequência da ingestão do leite, esse gen, o organismo mantém esse gen ativo. Então, a lactase para a digestão da lactose. Gatinhos que sempre tiveram. Começou a travar de novo. Então, ai meu Deus, acho que voltou. Voltou. Voltou? Tá. Começaram a me ligar no meio Tá da live. atrasado. Desculpa, gente. Até onde deu para ouvir, será?
Ah, travou. Meu. Tá travando de novo. Agora travou por completo. Vamos ver, vamos dar uma guardada. Acho que agora voltou. Sem áudio. Estamos com esse problema. Eu acho que de repente o pessoal tá sugerindo tu colocar um fone. Pode ser que ajude no áudio a imagem, mas a gente não consegue te ouvir. Saiu. Vamos aguardar que vai dar tudo certo. Aí. Estamos de volta, então, com a Amanda NutriPets. Perdão, pessoal, pelo... Mas isso aí ocorre no ao vivo, né? É a coisa mais natural que tem. Não tem problema, a gente nem se assusta. Só vamos tocando. De ouvido aqui para ver se ajuda um pouco. Tá bem, vamos lá, que nós só temos 1 hora. E 1 hora é muito pouco para tanta dúvida que o pessoal tá. Senhor. Gente, onde é que eu parei? Me perdi agora. Tava comentando, eu acho, sobre os genes do leite, acho que foi, né? Chegaram a escutar a ouvir essa parte? Então, em resumo, se o animalzinho manter uma frequência de ingestão do leite, esse gene, ele vai se manter ativo, certo? Então, a gente não precisa ter tanta preocupação em fornecer o leite. Eu já indico fornecer um meio a meio, sabe? Coloca 50% de leite, 50% de água, dá uma diluída, que os gatinhos vão gostar e vai ser um jeito de induzir eles a tomarem um pouco mais de água, né? Que é bem importante. Mas também, para quem não fornece o leite desde de pequeno, gente, tem até leite sem lactose. Leite sem lactose também pode ser oferecido para os gatinhos, certo? E o único cuidado... Ah, consegui um fone. O único cuidado... cuidado não, a ação que se deve ter é que mesmo sem o leite sem lactose, se o bichinho for alérgico à caseína do leite, aí não tem jeito, gente. Aí vamos cortar o leite, que é melhor deixar o bichinho sem passar mal, né? Do que querer ofertar o leite para ele. Eu vou tentar botar o fone e vamos ver no que vai dar. Tá bem, nós aguardamos. Vamos lá. Ai, acho que conectou. Tá muito ruim. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá bem bom agora. Ai, Senhor, tomara. Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa. Derrubei tudo. Deixa eu ver se... Agora dá certo. Tudo certo. Melhorou? Tá muito ruim. Melhorou. Ah, então vamos tentar continuar com o fone mesmo. Ah, sobre o leite era Vamos isso, lá. gente. Respondida a pergunta, então. Passamos para a próxima, que seria qual é a frequência ideal
para a gente mudar a marca da ração para os nossos pets. Até, Amanda, essa é uma pergunta também que eu trago para o pessoal, porque o nosso gato, ele não come nenhuma ração se não for aquela. Ele só come aquela. Um certo dia, ele foi castrado e um certo dia a gente foi trocar para ração de gatos castrados e ele não aceitou a ração de gatos castrados. Ele só come aquela. Gatos são sempre mais complicados, gente. Não é. Eles são seres de outro planeta. Não, não tem. Então, em relação à frequência de trocar, não tem uma frequência, gente. Eu nem indico trocar, a não ser em situações que peçam a troca da ração, né? Por exemplo, de filhote para adulto, né? A gente precisa corrigir ali a quantidade de nutrientes, de ingredientes, nutrientes, enfim, tem que estar de acordo com a idade do animal. Ou depois para idoso, ou animais com problemas de saúde, uma ração específica, enfim. Sempre quando tem um motivo para trocar essa ração, certo? Seja porque o animalzinho teve alguma intolerância alimentar, ou então é para trocar para uma marca, para um tipo de ração melhor, de sair de uma básica para uma premium, de uma premium para uma super premium. Aí eu super recomendo, ok? Mas se não, gente, não tem necessidade de trocar a ração, não. Até porque toda vez que troca a ração ou o tipo de alimento, o organismo do bichinho, ele vai precisar se adequar. Então, vai ter um efeito, principalmente ali na microbiota intestinal, certo? Tanto é que eu gosto de fornecer probióticos, por exemplo, quando os tutores estão saindo de uma ração e querem entrar numa alimentação natural. É basicamente um reforço, certo? Para o organismo do animal aceitar e receber melhor aquela mudança de alimentação. O importante é a gente fazer gradualmente, né? Às vezes eu sei que acontece, esqueci de comprar ração, só tem essa marca aqui, eu vou ter que levar essa daqui e o meu bichinho vai ter que aguentar. Tudo bem, né, gente? Acontece, não é uma lei. Mas o ideal para o organismo do animalzinho não sentir tanto essa mudança, né? Seria fazer a troca gradual, seja de uma ração para outra, seja de uma ração para N, né? 25% da ração nova no primeiro, segundo dia e vai aumentando gradualmente ali durante a semana até estar 100% da nova. Mas não tem frequência para trocar ração, não, gente. Até nem indico. Tá bem. Então, tudo ok aqui com Faísca. Tudo ok com Faísca. A próxima é mais direcionada para os cães. Os cães idosos, quais os cuidados na alimentação dos cães idosos? Ai, os nossos velhinhos. Eu tenho um carinho pelos velhinhos que só eu sei. Porque, né, eles são os mimosos. Então, gente, para os nossos velhinhos, tem alguns pontos principais, assim, porque animais que estão passando pela senescência, que estão mais velhinhos, eles normalmente têm algumas tendências, né, a algumas doenças, principalmente obesidade, que é totalmente, como é que eu vou dizer, não ajuda em nada, digamos assim, a velhice do bichinho, né? Então, cuidados com o sobrepeso é muito importante para os animais idosos, até porque a obesidade também vai ajudar na indução aí de virem problemas cardíacos, que a gente já sabe que eles também têm uma tendência maior, problemas articulares, ósseos, né? Enfim, inúmeros aí. Então, o que eu mais procuro cuidar? Qualidade da alimentação, né? Principalmente proteína de alta qualidade, com um valor biológico bom, certo? Eu acho que para mim é o principal, assim. O que mais que a gente vale lembrar? A gente pode auxiliar o organismo desses bichinhos também com
a suplementação, por exemplo, de antioxidantes, que vão ajudar aí, principalmente na parte da função cognitiva e cerebral desses bichinhos, que também acabam sendo afetadas com a idade. Fibra na dieta também é bastante importante, usar umas fibras de qualidade para auxiliar o trato gastrointestinal desses animaizinhos. E, enfim, e tem algumas dicas também. A gente sabe que com o tempo os velhinhos acabam ficando mais cheios, digamos assim, né? Eles não têm, acabam diminuindo o apetite. E um dos motivos de diminuir o apetite também é porque eles deixam de sentir tanto o gosto, digamos assim, da ração, sabe? Do alimento, no caso, não necessariamente da ração. A palatabilidade deles acaba sendo afetada. Então, ajudar adicionando ou um caldinho de carne, alguma coisa que deixe aquele alimento mais atrativo para o paladar dele, ajuda bastante, porque a gente não quer de jeito nenhum que eles percam massa magra, que eles deixem de comer, né? Então, fica uma dica aí. Tá bem, então. Agora uma pergunta pessoal de uma seguidora. Ela possui 2 cães. Um é porte G e outro P. E ela pergunta se tem algum problema de ofertar a mesma ração para os 2 cães. Depende. Depende de várias coisinhas, né? Primeiro lugar, qual é a idade desses bichinhos, né? Os dois são filhotes, um é filhote e o outro é adulto. Como é que funciona, né, essa situação? Outra, eu acho que o principal aí, se forem, por exemplo, 2 cães adultos, eu acho que o principal é quantidade, certo? Conseguir fazer a proporção correta. Tu não vai fornecer a mesma quantidade de ração pro cãozinho de porte grande, pro de porte pequeno, né? Porque senão o porte pequeno vai ficar uma bolinha. Então, acho que depende dos seus bichinhos daí. A mesma ração, se for a mesma categoria de animal, eu não vejo problema, mas tomar cuidado aí com a quantidade que vai dar para cada um, né? Fazer a quantidade adequada para o porte de cada um deles. Sim. E seguindo nessa linha, a alimentação natural dos cães. Como deve ser feito, ou dos gatos também, como deve ser feito para que não falte nenhum nutriente? Gente, essa pergunta é meio complicada de responder, né? Eu acho que para começar é procurar um profissional, né? Sem querer puxar Procura Amanda NutriPets. Sem querer puxar pro meu assado. Mas, gente, o que tem de... agora tá numa vibe aí de ver cursos de marmitinha pet, cursos de formulação de dieta caseira para pet. E quando a gente vai ver, não tem nenhum zootecnista, não tem um veterinário, não tem nenhum agrônomo, porque os agrônomos também podem atuar nessa área, né? Então, fiquem de olho, inclusive, nessas coisas, se puderem, denunciem, porque, nossa, eu fico abismada com a quantidade de coisa que aparece, assim, sem pé nem cabeça. Mas, enfim, além de procurar um profissional, né? Acho que eu vou dar mais uma dica, digamos assim. Não calculem, nunca façam uma dieta, como eu já tenho visto as pessoas fazendo, em cima do peso vivo corporal dos bichinhos, gente. Isso não está certo, tá? Toda dieta é feita em cima do peso metabólico desse animal, ok? O que é o peso metabólico? O peso metabólico ele vai considerar o peso vivo do animal, certo? Mas também vai considerar as perdas de calor, digamos assim, desse animal. Ele vai considerar todo o organismo do pet, seja de qualquer um dos animais, no caso. Mas falando de pets.
Então, é o peso metabólico que a gente utiliza para os cálculos da energia metabolizável que o animalzinho vai precisar, certo? Então, por favor, fujam desses cálculos que venham aí com porcentagem em cima de peso corporal. Foge, 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 foge. E acho que é por aí que começa. E por aí que começa. Depois chegando na exigência nutricional diária do animalzinho, aí é cair para cálculo mesmo, ver qual é a necessidade nutricional, qual é a fase de vida daquele pet, qual é a atividade física dele, né? Então, aí tem vários outros parâmetros para serem avaliados nesses cálculos que vem depois. Ou seja, procurem um profissional. Ou seja, procure um Sempre. profissional. Verdade. Agora, a Lari mandou uma pergunta para nós aqui no chat. Quais seriam motivos de cães a campo, às vezes, comerem terra? Falta algum nutriente? Essa é a dúvida da Larissa. Então, gente, pode até ser que sim, talvez. Mas eu acho que é algo muito mais comportamental, sabe? Porque eu não sei, por exemplo, qual é o dia a dia desse cãozinho. Tem cães que não têm contato direto com terra, com grama, e quando tem essa possibilidade, ficam loucos, gente. Querem comer tudo, comem os cocô de vaca, comem tudo, voltam podres, né? E outra coisa, tem um lado também que é natural do cachorro ser cachorro, né, gente? Então, rolar em terra, rolar em lama, brincar de morder, sei lá, pedaço de árvore por aí. Isso também é atitude de cão, né? Então, tem que ver até que ponto essa ingestão de terra aí pode ser algo preocupante ou não, né? Sim. Respondida a pergunta da Lali, então passamos para a próxima, que é sobre animais nefropatas, cardiopatas e com doenças gastrointestinais. Como adaptar a alimentação? Ai, essas são várias perguntas juntas. Vamos começar. Os nefropatas, certo? Nefropatia, problemas nos rins, certo? Esses animais têm alguma deficiência, algum problema no funcionamento desse órgão. Acho que os cuidados com os rins começam com uma baixa quantidade de proteína, mas com alta qualidade, certo? Com um valor biológico bem adequado. Cuidado com o sódio também, dar uma controladinha, não restringir, não deixar de fornecer, mas dar uma controladinha no sódio. Fibras da dieta também, fornecer fibras que possam auxiliar na motilidade, na imunidade dos animaizinhos. Dicas de ácidos graxos também. Enfim, tem várias coisinhas que a gente pode colocar aí para auxiliar no caso deles. Depois vem os cardiopatas, certo? Os cardiopatas, uma coisa que eu acho que vale a gente falar é que antigamente costumava ser indicado cortar o sódio, né? Cortar o sal da dieta para diminuir sódio e principalmente o cloro sanguíneo dos animais. Hoje em dia, a gente já sabe que não é necessário retirar o sal da dieta desses pets. Inclusive, pode ter o efeito contrário, inclusive, né, do que o desejado, do que o esperado, retirando o sal. Então, manter um controle do sódio, do cloro desses animais, é claro que é importantíssimo. Um ácido graxo que teve bastante efeito também é o ômega 3, que está relacionado principalmente ele é anti-inflamatório, certo? Deixa eu ver o que mais. Claro, como eu já tinha comentado antes sobre a taurina, né? Muitas vezes a gente vai adicionar a taurina junto com a L-carnitina, porque as duas
trabalham juntas aí em relação à parte de cardíacos. E acho que são os principais que me vêm na cabeça, assim. O último era qual? Era problemas gastrointestinais. Ah, tá. Gastrointestinais, então. Primeiro é tentar descobrir, né? Isso vem, de preferência já vem o diagnóstico do próprio veterinário. Qual é a causa desse problema, né? Isso para todas as doenças, mas no caso dos gastrointestinais é importante. E eu gosto muito de auxiliar, nesses casos, com a utilização de probióticos e prebióticos, porque tá tudo interligado ali à microbiota intestinal, à imunidade deles. Então, o probiótico, que são aqueles micro-organismos benéficos para a saúde do animalzinho, e os prebióticos, que são os carboidratos não digeríveis, me faltou a palavra, os carboidratos não digeríveis, também é bem importante para auxiliar toda na saúde do gastrointestinal desses bichinhos, né? Trazendo um conforto, uma qualidade de vida maior para eles. E Bom, a nossa Desculpa, mas vale lembrar que existem rações, inclusive, no mercado já específicas para cada caso, né? Só para lembrar aí que já tem rações no mercado próprias para isso. Para quem não deseja ir para uma alimentação natural, por exemplo, pode ser trabalhado com elas mesmas. Certo. A próxima pergunta seria por que a ração do gato possui a proteína bruta maior, mas eu acredito que já foi respondida, né? Antes. Então, podemos passar para a próxima, que é aqui do Matheus, no chat, que pergunta quais os exames que você solicita antes de prescrever a dieta. Certo. Principais, né, são um hemograma completinho do animal e exame de urina, né? Preciso saber como é que tá a ureia, principalmente do animalzinho. Mas em cima do hemograma e dos exames de urina, a gente já consegue ter uma noção bem ampla da situação do animalzinho. Até porque, vale lembrar, né, gente, que o zootecnista e o agrônomo, no caso, que atua nessa área, não dá diagnóstico, certo? A gente trabalha em cima do diagnóstico vindo do veterinário. Então, muitas vezes o animalzinho, se ele já tem algum problema de saúde, o tutor já deve trazer esses exames que o médico veterinário provavelmente deve ter prescrito, que vão auxiliar bastante na hora de formular a dieta do bichinho, certo? Tem alguns casos mais específicos que a gente pode até solicitar alguns outros exames, né? Por exemplo, um animalzinho que tenha cálculo. Se o tutor tiver um ultrassom, por que não trazer junto para a gente acompanhar como é que tá, se está diminuindo, se está aumentando. Então, mas o básico mesmo, exame de urina e o hemograma completinho aí. Tá bem, então. E agora a dúvida do pessoal é sobre como fazer a adaptação da ração para a dieta caseira. Gente, é basicamente a adaptação da ração para outro tipo de ração. A gente vai trabalhar com a introdução dessa alimentação aos poucos, não vamos ser abrupto, jogar ali a ração na alimentação natural e vamos ver no que vai dar. Não, vamos devagarinho, vamos de porcentagem em porcentagem, mas aos poucos. E que nem acho que eu já tinha comentado, eu gosto de dar uma suplementação com probióticos ali para auxiliar nessa transição de alimentação. E o que eu acho bem importante, justamente nessa semana de adaptação aí, é que a gente vai descobrir as principais preferências dos bichinhos. Porque tem animalzinho que gosta de cenoura, enlouquece. O outro já não é muito fã da cenoura, né? O meu bichinho adora uma couve-flor. O meu não. Então, nessa semana também é bem importante para a gente ver
para onde que a gente vai caminhar com a dieta, certo? Ver quais são as preferências do bichinho, o que se adapta melhor também pro tutor oferecer pro bichinho. Então, mas a transição é gradual mesmo, gente, é ir devagarinho. Isso aí. E agora mais uma dúvida sobre como deixar o acesso à alimentação dos gatos. Se a gente deixa eles com comida disponível sempre, Tá. ou reparte em refeições, divide ela em refeições. Bah, gente, vai depender, na verdade, do seu gatinho. Porque aqui em casa, por exemplo, eu tenho dois. Uma, a Amy, que é a pretinha, se eu deixar, ela come o dia inteiro, gente. Ela não tem escrúpulos, entendeu? Se tem comida, ela tá comendo. Agora o Johnny, o meu outro gato, ele come no tempo dele, ele não tem essa gana de comer, 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 comer. Então, isso eu acredito que vá muito do seu bichinho, sabe? Um animal que a gente vê que não tem como manter uma alimentação livre, né? Que ele vai comer tudo enlouquecido, eu recomendo fracionar, né? Lembrando que os gatos não recomendo dar menos do que 3 vezes no dia, né? De 3 a 4 vezes eu acho ideal, porque o gato precisa se alimentar de pouquinho em pouquinho, ele tem as necessidades específicas dele. Então, não recomendo deixar um gato por muito tempo de jejum, tá? Mas o principal é isso, é mais a adaptação do seu bichinho mesmo. Porque aqui em casa eu tenho os dois opostos, por exemplo. Então, eu acabei colocando o Johnny na hora certa para comer também, por causa da outra, né? Esses Sim, bichinhos são... aqui em casa também. Cada um tem O sua nosso personalidade. gato, E é isso. ele come o dia inteiro também. E ele só quer comida nova. Eles querem só, eu acho que é o cheiro, né, da comida que eles gostam que seja sempre novinha. Ah, sim, tudo que é novidade, gente, né? Eles vão no prato com toda a vontade do mundo, né? Porque aquilo é diferente. É que nem a gente, tu tá acostumado a comer arroz e feijão todo dia. De repente chegou alguém com uma picanha na tua frente, ou chegou alguém com uma lasanha. Tu vai comer até não poder mais, né? Então é mais ou menos a mesma lógica aí pra eles. Sim. Agora eu queria unir aqui duas perguntas, que uma já foi falada anteriormente, é por que adicionar suplementação na dieta caseira. Unir aqui com a do Matheus, quais são os desafios de associar a ração com a alimentação natural? Ok. Gente, a suplementação é mega importante porque só com os alimentos a gente não consegue fornecer 100%, por exemplo, dos aminoácidos, das vitaminas e dos minerais, né? Então, a gente é obrigado, sim, a dar uma suplementação desses nutrientes para os bichinhos, tanto para cães quanto para gatos. Para monodietas, mais ainda, né? Por exemplo, seja a narração é um exemplo de monodieta, é sempre a mesma, mesmos ingredientes, mesma constituição. A alimentação natural também, que trabalha com monodieta, que é uma dieta fixa, certo? Sempre a mesma dietinha, também é muito importante estar bem calculada essa suplementação para não correr o risco de ter excessos nem faltas, né? Porque, Deus o livre, isso vai acabar dando alguma complicação posterior no bichinho. E a segunda pergunta era a dificuldade entre ração e a N, juntas, no caso? Quais os desafios? Então, é possível. Tem gente que, inclusive, acha que não pode ser feita, mas pode ser feita sim. É um pouquinho mais complicadinha, nem tanto em relação ao cálculo de manter a dieta natural com a ração. Mas a gente vê os animaizinhos às vezes acabam virando a cara para a ração
e esperando só o momento da AN, né? Então, isso eu acho que é uma dificuldadezinha a mais. Se o tutor já consegue, se a gente já planeja melhor, já faz de uma forma com que a gente consiga colocar a ração junto, do alimento, já dá uma facilitada nessa ingestão, porque o principal problema daí é a seleção, é o animal começar a selecionar o que quer comer e o que não quer comer. Isso não pode acontecer, na verdade, em nenhuma dieta, mas nessa mais específica, porque é fácil de separar, né? Porque senão vai acabar tendo um desbalanceamento da dieta aí. Mas é possível de ser feito. Respondido, então. Agora, a gente tem muitas perguntas, mas o nosso tempo já está acabando. Meu Deus! Então, a gente vai dar prioridade aqui para o pessoal que está perguntando no chat. E a Alice Figueiredo pergunta: meu gato está com estomatite e não está conseguindo comer ração seca por conta dos dentinhos moles. Mas fico na dúvida, só o sachê é suficiente? Então, Lice, os sachês têm sachês alimentos completo, né? Os sachês que são alimentos completos, eles são uma refeição completa. Seria uma substituição que eu não veria problema algum, certo? É um alimento balanceado, é um alimento completinho, não vejo problema de fornecer só o sachê, inclusive até é bom por conta da alta umidade que ele tem, né? Mas uma saída talvez seja diluir essa ração. Não sei, às vezes tu talvez tenha bastante ração seca em casa, não sabe o que fazer. Tenta diluir, bota um pouquinho de água, tenta fazer uma papinha, igual papinha de neném mesmo. Dá um trabalhinho, mas eu acho que pode funcionar. Dá uma aquecidinha também, uma água bem morninha, também ajuda bastante a talvez instigar o teu bichinho a comer melhor, tá bom? Tá bem, então vamos aproveitar o nosso tempo, que estão chegando os minutos finais. Ai, meu Deus, passou rápido. Agora, a próxima dúvida é em relação à qualidade das rações. Quais a diferença e o que mais interfere na dieta dos pets? Em relação à marca é meio complicado da gente falar. Mas assim, ó, eu não gosto de me basear muito por marca, tá? Porque tem marcas que são bem famosas, que todo mundo conhece, e quando a gente vai ver rótulo, níveis de garantia, a gente meio que fica desapontado. Não é tudo o que prometem, certo? Mas, em resumo, não se baseiem por marca, né? Não se baseiem por marca de jeito nenhum. Vão sempre atrás do rótulo e dos níveis de garantia das rações, certo? Isso serve para alimentação natural também. Eu não vi em Santa Maria, mas tem locais, por exemplo, que já vendem alimentação natural congelada, pronta, né? Mas mesmo nesses casos, vejam o rótulo, vejam os níveis de garantia e se certifiquem da qualidade daquele alimento, certo? Algumas dicas que eu posso dar: proteína, cuidar as fontes, né? Da onde vem aquela proteína, quais são as fontes de proteína, quais são as fontes de fibra, se tem conservantes, quais são utilizados, se apresenta corantes, porque ainda é meio que discutível em relação aos corantes, mas existem animaizinhos que são alérgicos, têm intolerância a esses corantes, então tentar fugir um pouco dessas rações é uma boa. Cuidar níveis de gordura, certo? Então, gente, se baseiem pelo rótulo. Não vão atrás de marca, não, certo? E nem confiem nos desenhos do pacote, porque muitas vezes só tá o desenho lá, mas não tá dentro da dieta, que era o que deveria acontecer. Certo?
Certo. A próxima pergunta é uma pergunta minha. Eu queria saber se tem um problema de ofertar a alimentação para um gato castrado, gato ou cachorro castrado, alimentação, a ração normal, não de gatos e cachorros Ah, castrados. tá, entendi. Não comprar ração Eu não específica sei para se ficou bem castrados. formulado a pergunta. Isso. Entendi. Olha, a diferença principal dessas rações está relacionado ao ganho de peso, certo? A energia das rações para animais castrados, ela é menor do que das demais rações. Então, eu particularmente não veria um grande problema nisso, até porque no caso da tua gatinha, ela nem aceita, né, outro tipo de ração. Não. Então, eu acho que o cuidado nesse caso é quantidade, é tu acompanhar o estado corporal do teu bichinho. Ele tá ganhando De acordo. peso? Ele tá ganhando peso? Dá uma podada aí desse alimento, né? Dá uma cortadinha, Uhum. faz uma dietinha nele. Mas não tem grandes diferenças, assim. A principal é mais em relação à energia, porque eles têm uma tendência a ganhar peso, né? Então, muito obrigada, Amanda. Eu acho que, infelizmente, não temos mais tempo. São os últimos minutos. Ai, gente, Então, vou desculpa, deixar falei para te demais. fazer as considerações. Imagina, é para isso que a gente estava aqui. Muito felizes, a gente está muito feliz. Eu acho que todos, como eu, da Tech, estão felizes nesse momento, porque para nós trazer informação é muito legal. Fico muito E nós feliz. queremos fazer outras lives. Já deixa aí para o pessoal a dica. Podem mandar os assuntos. Se conhece alguém que quer fazer a live, pode vir. Se tem conhecimento para passar, vamos passar esse conhecimento. Isso aí. E vamos lá. Então, deixo os últimos minutos para ti fazer as considerações finais. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o Eu convite de acredito que foi um vocês. sucesso a nossa live. E deixo Espero aqui que o meu abraço sim. para todos que estão nos ouvindo. E então, passo a palavra para Amanda. Então, eu que agradeço mais uma vez, né, o convite de vocês. Achei muito legal, não esperava de jeito nenhum. Foi um susto para mim, eu fiquei, que legal. Mas vamos lá, vamos encarar essa. Gente, achei muito legal minha primeira live. Olha só, com vocês. Foi um prazer gigantesco, tá bom? Fico à disposição tanto para a TecVet, se vocês quiserem entrar em contato comigo de novo, para o pessoal que estava participando da live, tiver alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber que não tenha ficado bem clara, me chamem no privado, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá bem? E acho que é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, ter passado um pouquinho do conhecimento que eu tinha. E espero que tenha sido clara. E caso não tenha, me perguntem depois que eu não vou ter problema nenhum de responder, tá bem? Vai ser um enorme. E o meu irmão tá aqui querendo aparecer. Ai, gente, desculpa. Oi, tudo bom? O gato é dele, o Faísca. Ele que é o Querido! dono. Então é isso. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até Boa a próxima. noite.